No vídeo de hoje, eu quero fazer uma análise sobre um vídeo que o Thiago Nigro postou recentemente sobre planejamento financeiro. E nesse vídeo, eu já quero iniciar fazendo um disclaimer aqui, que a parte de planejamento financeiro, da organização, de como fazer a organização e investimentos, o Thiago Nigro é excelente, sou super fã dele, mas ele fala um pedaço, ele inicia o processo falando sobre dívidas, que mais de 70% dos brasileiros estão endividados, ele fala de 69% das pessoas não guarda dinheiro, isso é real, é fato, e desses 69%, muitas pessoas estão endividadas. 69% das pessoas não guardam dinheiro, beleza? Aqui você tem várias bolinhas, você tem 69% dessas bolinhas estão vermelhas. Isso significa que todas as bolinhas vermelhas são pessoas que não cuidam do seu próprio dinheiro, não guardam dinheiro, tá? E aí qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Que ele fez uma conta sobre o quanto que 10 mil reais em dívidas vira em 5 anos, né? Se você tiver uma dívida de 10 mil reais, olha só, 10 mil reais de dívida, beleza? Aí você tá devendo estar num cartão rotativo, alguma coisa muito louca assim. 10 mil reais de dívida a 12% ao mês, que é mais ou menos ali uma dívida de cartão de crédito, rotativo, coisa assim, vão fazer com que 10 mil reais virem 8,9 milhões de reais em 60 meses, que dá 5 anos. Mas eu quero trazer aqui algumas informações que, por talvez não ser especialista em dívida, até porque o nome dele é Primo Rico, né? Então a especialidade dele é dinheiro, é investimento. Ele pode distorcer essa informação para quem está assistindo. Então eu quero explicar o porquê na minha visão, ele cometeu um equívoco aqui nesse vídeo e trazer para você como você deve avaliar. Se você está endividado, se você tem alguma questão financeira, principalmente com o banco, como você enxerga isso e qual é a melhor forma de você negociar e qual é a melhor forma de você sair das dívidas. Fica comigo se você ficou curioso, que eu vou trazer todos os conteúdos para você aqui, o passo a passo, vou abrir, vou mostrar vários exemplos aqui para ficar fácil para você entender isso. Então, já inscreva-se no canal se você não é inscrito, clica no sininho para você receber todas as notificações aqui no canal, vários vídeos trazendo sobre dívidas, gestão financeira, organização e o nosso podcast Mais do que Finanças, onde eu trago especialistas para falar sobre gestão, finanças e autoconhecimento. Bora pro vídeo! Então, depois que você acompanhou aqui, qual é o ponto que ele traz, né? Que uma dívida de 10 mil reais com 12% ao mês, ela vai virar 8.975.000 e uns quebrados aqui. Qual que é o ponto que, na minha percepção, ele não levou em consideração, ele trouxe um número muito grande para você ficar impactado, que realmente é ruim dever e gera um prejuízo absurdo para quem tem dívidas, mas esse número não é tão preciso assim. Por quê? Vou abrir a tela para você aqui, ó. Se você pegar, ele falou de cartão, então eu vou usar o cartão de crédito como referência. Os regulamentos dos cartões, então eu estou usando 2 regulamentos de cartão aqui de bancos grandes, tá? Banco Bradesco e Banco Itaú. Então vou fazer os prints aqui para você ver. O que acontece quando você fica em atraso, quando você tem dívida? Você vai ser cobrado por isso, o banco vai cobrar. Então, se você pegar o cartão, o regulamento do banco fala que você vai ter uma multa de 2% quando entra em mora é o crédito atrasado, e depois você vai ter 1% ao mês de correção. Então, esse seu contrato, quando ele fica vencido, ou seja, não paguei a parcela desse empréstimo, desse crédito, seja cartão de crédito, seja cheque especial, seja um empréstimo, quando eu não pago essa parcela, depois de 60 dias, ele entra em mora. Mora é a composição que esse crédito está atrasado. E aí, a cobrança respeita essa linha que eu acabei de falar para você. Aplica-se 2% de multa e depois 1% ao mês. Não segue os juros do contrato inicial, porque senão realmente iria ficar esse absurdo. 10 mil reais iria virar 9 milhões, 8 milhões e pouco em 5 anos. É impagável, não faz sentido nenhum. Aí sim, eu concordo que seria juros abusivos, situações extremamente desproporcionais para o consumidor. Então, por conta disso, já é aplicado um juros menor. Então, na verdade, de 12% ao mês, como ele trouxe, seria aplicado 12% ao ano, 1% ao mês na média aí, tá? O que é importante ressaltar esses 12% ao mês, talvez fosse isso que ele pensou na hora de fazer o cálculo. Eu vou abrir uma outra tela de um cartão de crédito, agora de um outro banco, do Banco do Brasil. Então eu estou trazendo de vários bancos para você entender que é a prática do mercado, tá? Não é apenas uma instituição financeira. O exemplo aqui do banco, ó, é uma fatura recente agora do mês 10, então
o valor dela é 16 mil reais. Se você olhar nas informações que você tem na fatura, você vai perceber aqui, ó, encargos financeiros nessa fatura. Crédito rotativo, 14,48%, que dá um custo efetivo total de 16,86% ao mês, 548% ao ano. Um absurdo, né? Se você parcelar esse crédito, você vai ter um custo de R$ 4,39 ao mês e 77% ao ano, tá? Então, e aí vai ter a multa de 2% por atraso e 1% de mora. Então é o que eu acabei de dizer para você, que também se aplica nesse regulamento aqui do Banco do Brasil. Onde é a pegadinha aqui dos 12% ao mês que ele falou, e realmente existe isso nos contratos de cartão de crédito, por exemplo. Parcelamento mínimo, se você pegar aqui, ó, entrada de R$ 6.800, uma fatura de 16 mil, né? Você tem duas parcelas aqui, que vira 18 mil reais, e os juros dessa fatura são 11,48 ao mês, um custo efetivo total de 287% ao ano. Parcelamento máximo, eu quero parcelar no máximo de prazo que eu puder, que aqui no caso é 23 parcelas mais uma entrada, ou seja, 24 vezes. Entrada de 2.920 mais 23 parcelas, que viram 42.659, ou seja, um custo de juros mensal de 11,48 e um custo efetivo de 279. Percebe a loucura? Você pega 16 mil reais de cartão e ele vai virar 42 se você parcelar aqui. E aí sim, se você for fazendo isso, reparcelando, entrando na bola de neve, você vai ter um juros estratosférico, uma dívida muito grande. Ainda não vai chegar nos 8 milhões e pouco que o Thiago trouxe no vídeo, mas ainda assim seria um valor desproporcional. Você pega 16 e paga 40. E se você paga algumas parcelas e não consegue pagar, eles vão aplicar multa e juros em cima, e aí os juros vai ficar, a parcela fica em aberto, você tenta negociar e vira daqui a pouco 50 mil, 100 mil reais. Então você pegou 16 e vai ter 100 mil de dívida. Eu tenho muitos clientes nas 100 dívidas bancárias que chegaram até nós nessa situação. Então, não faça parcelamento do cartão. Se você não tem condição de quitar ele à vista, não parcele, olha a loucura. Tem um vídeo nosso aqui que eu falo sobre a estratégia do tudo ou nada, vou deixar aqui o card para você assistir, onde eu explico por que você não deve fazer esses parcelamentos. Então você tem um juros de 279% a mais, a dívida ela mais do que duplica, então não faz sentido você ter esse tipo de situação. Como é saudável? Vou trazer alguns exemplos aqui de como negociar, por que o que ele trouxe de juros não se aplica e como na prática, para quem tem dívidas bancárias, você pode ter uma estratégia para você negociar essa dívida e pagar um valor mais justo, um valor que caiba no seu orçamento e que faça você não se endividar. Beleza? Então espero que tenha feito sentido até aqui. Dúvidas, coloca nos comentários, já deixa seu curtir e já manda esse vídeo para algum parente, algum amigo que esteja endividado ou tá querendo pagar o cartão, querendo fazer as renegociações do cartão. Fala para ele ficar calmo e assistir esse vídeo para ajudar ele, beleza? Vamos dar sequência aqui, ó. Qual que é o ponto importante para você entender? Então tá, nesse exemplo ele acertou 12% ao mês, mas não se aplica. Não é todo ano esses 12%, porque você vai parcelar em 23 vezes, 24 vezes, né? Não vai chegar nos 60 meses, não vai ter esse acúmulo todo de juros. Mas é uma loucura você pegar 16 e pagar 42. Como é que funciona na prática as negociações de crédito? Então, eu vou pegar aqui alguns prints que eu fiz de clientes nossos. Obviamente que eu tô tirando as informações pessoais, até pelo sigilo, né? A gente preza muito por isso. Mas para você entender que às vezes a correção dos juros bancários não é tão estratosférica como o Thiago trouxe. Mas é obviamente que ela é muito alta. E também eu quero trazer para você que quanto maior o tempo em atraso, por exemplo, deixei de pagar os 10 mil lá hoje. Daqui 5 anos eu não vou estar devendo 8 milhões. Mas também, mesmo que o valor esteja alto, existe um mecanismo que são os descontos. Quando o banco tem o prejuízo, ele consegue fornecer desconto para você fazer a quitação desse débito com valor justo. É por isso que eu tenho uma consultoria chamada 100 dívidas bancárias e eu faço isso há 10 anos negociando dívidas. Eu trabalhei no banco fazendo a cobrança das dívidas. Quando eu saí de uma instituição financeira, eu montei uma consultoria para ajudar o cliente a negociar as dívidas. Então eu sei o que eu estou falando. Já negociei mais de 4 milhões de reais em dívidas, já atendi clientes em mais de 15 estados do Brasil. A gente tem uma operação que funciona com base nessa metodologia. Eu tenho uma playlist chamada Dívidas Bancárias aqui nesse canal, onde eu trago conteúdo explicando caso a caso para você. Então, se você está endividado
com dívidas bancárias, eu convido você, finalizando esse vídeo, vai lá e maratona os vídeos, que vai te ajudar muito aí você entender quais tipos de contratos, riscos, as situações e como fazer as negociações de forma justa. Se você tem contratos de valor muito altos, acima de 20, 30, 50 mil reais, eu convido você a clicar na descrição aqui e falar com a minha equipe da Sem Dívidas Bancárias para que a gente possa te ajudar, porque existem riscos muito grandes de você deixar contratos de valores expressivos em aberto. Você pode ter um processo judicial, você pode ter bloqueio de contas, você pode ter penhora de bens, você pode ter várias complicações e por isso a minha empresa ela é especializada em minimizar esses riscos para que você consiga quitar a dívida com desconto. Beleza? Mas, fora isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos de forma bem prática para você entender como funciona. Vou mostrar cases de sucessos aqui, que essa metodologia, na prática, ela dá certo. Então, não tenha medo de ficar devendo, porque é um processo. Se você pegar o vídeo do Thiago Nigro de planejamento financeiro, vai fazer muito sentido você se organizar, para você viver com um padrão abaixo do que você ganha, para você conseguir ter estratégia para ganhar mais dinheiro, fazer renda extra, para você se organizar e negociar a dívida pagando o valor justo, tá? Então ele fala no vídeo que ele é contra você investir com dívidas e eu tenho uma visão contrária dele, tá? Para você sair da situação que você está, você precisa deixar de pagar o banco, em alguns casos que não exista riscos quanto à sua questão patrimonial, financeira, para que você possa se organizar e conseguir pagar o valor justo. Porque quando ele fala que você tem que pagar primeiro as dívidas para depois investir, quer dizer que você vai ficar correndo atrás da bola de neve aqui. A bola de neve vai continuar vindo, porque nem sempre você tem o valor total da fatura do cartão, nem sempre você tem o valor total para quitar o cheque especial, para quitar os empréstimos que você tem, os financiamentos. E aí o que acontece? Se você não tem o recurso total, você entra nos parcelamentos do banco, onde vai ter esses juros estratosféricos aqui de 12% ao mês, cheque especial com 15%, você usando os limites do banco, fazendo empréstimos a 4, 5, 6% ao mês, que é uma loucura, é um absurdo. Você não vai ter condição de quitar a dívida, a não ser que entre muito dinheiro para você consiga fazer muita renda. É muito difícil uma pessoa que está endividada pagar as dívidas, porque o acúmulo de parcelas e de juros no curto prazo é muito grande. E se você alonga a dívida, como o banco trouxe aqui, ó, tá bom, não está conseguindo pagar os 16, vamos fazer em 24, eu pago 40. Não faz sentido você fazer isso. Casos específicos faz sentido, depende muito da estratégia individual. Eu não quero colocar uma regra para você, mas eu quero te trazer um contexto maior para você pensar. O mais importante é você raciocinar se faz sentido ou não, se você tem capacidade ou não e quais são os riscos e tomar uma decisão assertiva. Então por isso que a gente coloca conteúdo aqui e além disso coloca nossas disposições aqui, a nossa empresa, o nosso trabalho para você não fazer besteira. Beleza? Então vamos lá pro exemplo aqui, ó. Eu vou trazer aqui um exemplo de quando o débito fica atrasado por muito tempo, o banco consegue fazer um desconto. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico sobre isso na Estratégia Tudo ou Nada e nos vídeos que eu falo de dívidas bancárias. Então eu não vou me aprofundar nisso para o vídeo não ficar extenso, mas ó, presta atenção. Hoje, tô gravando esse vídeo aqui no dia 12 de 10 de 2023. Tem essa cédula de crédito aqui. O vencimento dela venceu no dia 1 do 8 de 22 e um outro crédito no dia 9 do 8 de 22. O valor com os juros, então a dívida original mais os juros, chegou aqui em R$ 39.680,41 reais. Sabe quanto o cliente pagou numa negociação que a gente fez? O cliente quitou o contrato com R$ 4.031,79. R$ 4.031,79. Praticamente 10% do valor do débito dele. Então, por quê? Porque o banco fica um tempo em atraso, ele provisiona esse recurso e dessa provisão ele tem um abatimento, ele faz uma composição dos impostos dele, ele tem ali a amortização do prejuízo e com o lucro dele, e fora o lucro que você já deu no contrato, ele consegue fazer essa amortização e dar o desconto para você quando você quita o contrato. Não é dessa forma. Se a dívida cresce muito, tudo bem. O banco vai sempre trabalhar principal mais correção ali e entender as margens que ele pode dar desconto para você. Quanto mais tempo em atraso, maior é o desconto, mais ele tem margem para negociar com você, desde que você saiba as estratégias de negociação. Outro exemplo aqui, ó, vou trazer uma relação aqui de um dos nossos clientes. Essa pessoa tinha um débito de R$100 mil, R$104.693,03. O contrato
com juros, os contratos com juros foram para 196.413,38. São vários contratos, vários bancos. Quanto essa pessoa quitou? Então ela deixou de pagar os contratos, esses contratos ficaram em aberto, ela usou a estratégia tudo ou nada junto com a minha empresa, ela foi guardando o dinheiro, ela foi se organizando financeiramente, seguindo um planejamento financeiro, e aí lá na frente ela vem e quita essas dívidas com desconto. E aí, ó, para você ver que o tempo é fundamental e nem chegou nos 5 anos, como o caso que o Thiago colocou, dias em atraso, um contrato 736, outro contrato com 704 dias, outros contratos com 347 dias, 286, 390, 425. Então, esses contratos em atraso, a cliente quitou todos os contratos com 18.359,91. Porque se você pegar a cédula de crédito dela aqui, ó, tá um exemplo aqui de um dos contratos da Porto Cred, aqui já tá escrito o valor do débito, ela fez a operação de 10.929,09 centavos, teve seguro, IOF, coisas que a gente contesta muitas vezes. Qual é os juros aqui, ó? Então ela tem um juros de 9% ao mês, um absurdo, taxa efetiva de 12% ao mês também. Só que quando o contrato fica em atraso, se aplica 1% mais 2% de multa e 1% de juros ao mês. É padrão isso, tá? Então, mesmo que tenha todo esse contrato, é um contrato bem difícil, com juros bem altos, mas no estratégia tudo ou nada, a gente quita esse contrato com valor bem baixo. Então, só para você ter uma ideia, ela quitou esse contrato aqui de 14, o valor principal dela era 8 mil, que ela pagou algumas parcelas, ela quitou esse contrato com R$ 785,55. 90% de desconto. Então, não fique assustado quando o juros sobe. Se você souber uma estratégia, você tiver um caminho, uma linha de negociação, você vai pagar o valor justo. Não importa as abusividades que o banco coloca nos contratos, é possível você pagar o valor que vale a pena, que volte à sua vida. Essa cliente quitou todos os débitos. Hoje ela tem a vida financeira dela reestruturada, não depende de crédito para viver, depende da renda dela, cai o salário, ela guarda um pouco do dinheiro e vive com aquilo que ela produz. Linha de crédito muitas vezes é só para você aumentar o seu ego, como ele colocou no início do vídeo, falando que você gasta, que você não tem para ostentar para pessoas, vivendo no padrão que você não tem e você não constrói prosperidade, não constrói riqueza. Então, por conta disso, ele tá certo no que ele falou, eu concordo com ele, só na hora de negociar a dívida. Talvez não é a expertise dele negociar a dívida, porque o forte, aquilo que ele sabe fazer é cuidar de investimentos, é cuidar de negócios, é seguir ali com a estratégia. Então, eu quis fazer um ponto aqui sobre as negociações com a minha experiência, que eu venho fazendo isso há mais de 10 anos, para mostrar para você que é possível você ter descontos, guardar o dinheiro para você quitar a dívida depois de um prazo, e não precisa ser muito longo. Como exemplo aqui, 1 ano de negociação, você pode ter descontos excelentes. Para saber mais, clica na descrição, fala com a minha equipe, fala comigo, que a gente vai te ajudar se sua dívida for superior a R$30 mil. Abaixo de R$30 mil, eu desenvolvi um infoproduto que é um treinamento onde eu ensino passo a passo para você fazer sua própria autoconsultoria, você fazer suas negociações, você mesmo, você mesma, onde você vai entender a metodologia e vai aplicar já no dia seguinte. Você já pode começar a negociar com o banco como um profissional. Pela sua atenção, eu quero agradecer e também quero te convidar para você me seguir nas redes sociais, Márcio Carribeiro, todas as redes sociais. Já fique aqui no podcast Mais do que Finanças e nas playlists aqui de conteúdo semanal para ajudar você nas suas finanças, nos seus negócios e no autoconhecimento. Um abraço e até mais.